Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. É uma alegria imensa estar podendo dialogar, conversar num sábado de manhã, não é, com todas vocês, sobretudo falar de psicanálise, falar de literatura, que são duas grandes paixões, né? Duas vertentes do saber que eu penso que caminham muito bem. Então, eu queria apresentar primeiro a primeira pessoa que vai falar. E antes mesmo de apresentar, eu queria ler um trechinho, tanto para casar a literatura e a psicanálise, eu escolhi um fragmento, já que vamos falar sobre o assunto é a transitoriedade. Eu trouxe o Jorge Luiz Borges e Freud. Vou ler um trechinho de um poema chamado Final de Ano do Borges, que ele diz assim: a causa verdadeira é a suspeita geral e embaçada do enigma do tempo. É o assombro ante o milagre de que, a despeito de infinitos acasos, de que, a despeito do que somos, as gotas de rio de Heráclito, perdure algo em nós, imóvel. E Freud vai nos falar que uma flor que dura apenas uma noite, nem por isso nos parece menos bela. O mundo não precisa ficar fixado, estático, para guardar o que é belo em nós. Então, que fiquemos com algo que perdure em nós nesse encontro. Vou passar a palavra para a Helena, primeiramente. Helena, nossa amiga, querida, colega, analista de formação, membro do Núcleo Psicanalítico de Aracaju, professora de psiquiatria da Universidade Federal de Sergipe e mestra em saúde mental pela USP, Ribeirão Preto. Helena, a palavra é sua, querida. Bom dia para quem eu não dei bom dia. Flávio, que bom que você está aqui. Eu fico muito feliz de estar em grupo, sempre eu gosto bastante. Apesar só um segundinho, está tendo interferência, porque tem alguns microfones ligados. Se todos puderem desligar o microfone, eu agradeço. Certo. Apesar da nossa profissão ser muito solitária, não é? A gente tem que desenvolver nossa solitude, mas os momentos em grupo são muito especiais para mim. Eu não tenho muito talento de gestão, mas fiquei, então, muito feliz de, apesar de não estar na gestão, ter sido convidada para falar com vocês, né? Com a gente, né? Eu também estou incluída aqui. Eu posso começar a falar? Você vai apresentar a professora Ana Clara também, Cris. Seria interessante ler o currículo, né, Cristina, delas? Quando a Ana Clara for falar, eu faço a apresentação, pode ser? Pode. De Helena Pinho também? De Ana Clara, isso. E de Helena? Eu já fiz. Ela já me apresentou. Tá. Então, eu trouxe um trabalho que eu fiz para a formação e que aí eu achei interessante, né? Que teria a ver com o tema proposto para a mesa, que seria a transitoriedade, do texto de Freud, sobre a beleza do transitório. Meu trabalho se chama Um Olhar Flutuante entre as Variantes e Invariantes do Analista e seu set, motivado pela pandemia. Tá? Em resumo, né, vivemos em constantes transformações em nosso psiquismo
porém a maior parte dessas é inconsciente. E com a pandemia do Covid-19, né, fomos chamados a olhar para a nossa realidade interna a partir da limitação do contato físico com nossos pacientes, nossos amigos, né, familiares, e encontrar novas saídas para dar continuidade ao trabalho analítico. E, com isso, modificamos nosso setting por meio de aparelhos eletrônicos como um novo desafio de manter o processo investigativo e garantir sobrevida ao nosso método. Com essa mudança, podemos confirmar que, em uma análise, o analista precisa encontrar em si o setting amoroso necessário para proporcionar as transformações para o paciente que nos procura. Assim, o isolamento de contato não impossibilitou o trabalho analítico, né, graças à manutenção desse contato afetivo em nossas sessões, invariante essencial frente a tantas variâncias que estamos vivendo. Esse é um resumo, eu li o resumo para vocês, porque o meu trabalho ele flutua um pouco em história, em teoria, então não tem exemplo clínico, então pode ficar um pouco denso, e eu não me importo se vocês quiserem perguntar, não entenderem alguma coisa que eu vi a ler, eu posso parar e falar, tá certo? Mas ele traz aí essas transformações que a gente teve que lidar dentro de casa, né? E continuar sendo analista, né? Com a pandemia. Então, com a atual pandemia, tivemos que nos reinventar dentro de nossas casas, e nós analistas dentro de nosso set. Questões sobre o atendimento virtual vieram com força para desafiar nossa condição analítica de como manter nossa percepção por meio de uma tela. Assim, a proposta do presente trabalho é falar sobre a experiência de ser um analista que convive com transformações de modo invariável e exercitar um olhar flutuante entre as transformações que ocorrem no setting analítico motivadas pela atual pandemia e aquelas que ocorrem dentro do analista em seu atendimento. Então, é um trabalho que propõe olhar mais para o papel do analista. Desde seu nascimento, a psicanálise se transforma, mas não perde a sua essência. Nasceu nas observações do jovem Freud sobre a histeria, quando percebeu, com a ajuda de Charcot e Breuer, como esses sintomas eram móveis, inconstantes e individuais, mudando ainda de acordo com o contexto cultural de cada um. Investigativo, Freud se lançou na busca de um suposto aparelho psíquico que coordenaria a teatralidade do corpo e lançou mão da atenção flutuante e da associação livre, como um pescador que usa sua rede de pesca para capturar os conflitos que emergissem do inconsciente de seus pacientes. Com isso, a psicanálise foi sendo elaborada por meio de uma viagem exploratória de Freud e seus seguidores ao contato com a vida psíquica humana. Ao longo dessa viagem, revelaram os desejos em nossos sonhos, acusaram ciúmes, inveja em nossas relações e revelaram a formação de nossos pensamentos e processo criativo, graças a uma atitude de despojamento de todos os seus conhecimentos prévios, para que os praticantes desse ofício, orientou Freud, não sofressem interferência de suas expectativas no processo de percepção do que emergia do inconsciente de seus pacientes. Essa forma de ver e desvendar o mundo me pareceu muito semelhante ao pouco que sei sobre o modo de Charles Darwin. No século XIX, havia duas correntes de pensamento sobre as espécies vivas. Uma era de que elas surgissem da Terra, já como eram, né? Que as espécies já nascessem prontas, que era a mais aceita da época.
e a outra, mais recente, era de que as espécies se transformavam ao longo do tempo. Darwin, após anos de observação da natureza e suas viagens ao redor do mundo e dentro de si, desenvolveu a teoria da evolução das espécies, de que tudo está em constante mudança. Essa forma de ver e entender a vida na Terra permitiu que Darwin alcançasse o conhecimento sobre as espécies vivas atuais sem ter presenciado todos os bilhões de anos, né? E percebesse as mutações ocorridas e que ainda ocorrem a todo instante, em todos os seres vivos. Assim fez Freud, para conhecer o aparelho psíquico, que sem usar as máquinas que temos hoje, pôde ver a mente em atividade, pois intuiu seu funcionamento a partir da observação. Iniciou com os sintomas histéricos, passou pelos obsessivos, psicóticos, perversos, incluiu até a sua própria angústia para construir a sua teoria sobre o aparelho psíquico, com um método e uma técnica, para que outros também pudessem ampliar seu conhecimento sobre a mente humana. Ao longo do tempo, a compreensão do objeto de estudo analítico também se ampliou. Hoje, a visão moderna que temos sobre esse processo é como se ele ocorresse dentro do analista e do paciente em relação, segundo Ogden. E o objetivo do presente trabalho foi iluminar as transformações que ocorrem no analista diante do paciente, como também as mudanças que ocorrem em nosso set analítico relacionadas à atual pandemia. As transformações que ocorrem fora e dentro de cada um acontecem sem nos darmos conta de como acontece. As que ocorrem dentro de nós nos escapam, porque são em sua maior parte inconscientes, e por isso eu vou propor imagens para ilustrar o que quero discorrer sobre tais fenômenos. Recentemente, recebemos notícias sobre queimadas no Pantanal. E eu escolhi essa imagem porque me tocou muito, né? Cenas de destruição, de morte, de animais em sofrimento, de plantas queimadas, torradas até o carvão, que foi sentida e pensada da maneira de cada um, claro. Semelhantemente ao que ocorre em cada analista quando ouve, sente e pensa os relatos de seus pacientes. A resposta emocional do analista foi denominada por Freud como contratransferência. A princípio foi vista como um entrave para o processo analítico, mas com o tempo, sabiamente Freud pôde elaborar e fazer um bom uso desse fenômeno, explicando que o analista poderia se emocionar com seu paciente, mas com a condição de que cuidasse dela, de modo a não interferir em sua investigação. Ainda assim, pouco se tratava a respeito da contratransferência até que, em meados da década de 50, Paula Heimer, em Londres, e Hecker, em Buenos Aires, publicaram trabalhos sobre a sua importância como meio de comunicação com seu paciente e puderam expor essa pedra no sapato do analista, propondo que ela fosse elaborada por ele como meio de se aproximar de seu paciente. Por outro lado, as mensagens dos pacientes são inúmeras e, como enigmas, precisam ser acolhidas. Quem diz o tom é o paciente. Tons raivosos, melancólicos, esvaziados, ansiosos, desesperados, que estão nas palavras, nos gestos, no olhar, nas roupas, no uso que faz das palavras. São todas formas de comunicação que nos toca e nos fala do que se passa com ele, de modo consciente e inconsciente. Como bem escreveu Bion nesse encontro, ocorrem reações físico-químicas que nos faz sentir e pensar dentro de suas possibilidades e perceber aquilo que pode alcançar. E sabiamente propôs que falássemos sobre essas novas descobertas com amor, pois caso assim não fosse, seria crueldade.
As transformações, então, ocorrem dentro de cada um, em todas as relações humanas. Mas, afinal, o que ocorreria num analista? O que tornaria a experiência uma experiência analítica? Como fica essa relação por meio da tela? A orientação de Freud ainda hoje é válida, de que o analista exercite a atenção flutuante, ou seja, a sua capacidade de discriminar as notícias que recebe de fora, que chegam de seu paciente, das que já estão lá, que são as suas. Ou seja, como bem acentuou Bion, seus desejos, memórias e conhecimentos prévios. Nesse encontro, o analista pode entrar em contato com as manifestações psíquicas do seu paciente e seu trabalho é proporcionar transformações em seu analisando. Segundo Bion, transformação seria uma cadeia de fenômenos que ocorrem durante a experiência emocional vivida pela dupla, analista analisando, e possui 4 elementos. O O seria o estado inicial, ou o desconhecido, a coisa em si, como o estado inicial de uma sessão analítica. O segundo elemento seria um mecanismo de ação que produz a transformação, designado pelo signo A. E o terceiro elemento seria o signo B, que expressa o resultado do processo. E o quarto elemento seria o invariante, aquele elemento que permanece sem alterações com o processo de transformação. Nesse sentido, o setting virtual trouxe suas particularidades e minhas experiências têm sido muito ricas com esse modo de atendimento. No início da pandemia e do isolamento, que chegou e nos impôs mudanças rápidas, né, que não deu tempo de a gente se preparar, né, com calma, e não deu tempo de eu me preocupar muito com a viabilização dos meus atendimentos, logo me lembrei da experiência que eu já tinha tido como analisanda, em algumas circunstâncias de atendimento virtual. E me propus a mudar para o atendimento por videochamada. A maioria dos meus pacientes também aderiram com rapidez, apesar do receio de alguns de não funcionar. Alguns poucos não aceitaram e não retornaram até hoje. Outros acabaram retornando após algum tempo. E a minha experiência de atendimento virtual trouxe novas possibilidades, com facilidades e dificuldades. O paciente não precisa se deslocar para o seu consultório, como nós também. Ambos estão em suas casas. Dificuldades como o sinal da internet, né, que dá ruídos na ligação, cai, interrompe a sessão, né? Muito atuais. Como também interferências antigas do setting, como atrasos e esquecimentos do horário, continuaram. Encontrar um lugar em casa que permitisse uma privacidade necessária também traz interferências importantes para o processo. E assim o paciente pôde modificar, e interessante é que o paciente também pôde modificar o setting, que eu interpretei e tenho utilizado como material de trabalho analítico. Diante de alguns acontecimentos inusitados, eu me coloquei a pensar sobre esse atendimento virtual. Certa vez, eu comentei sobre o eu-tela, né? Então, a paciente estava com o celular e eu com o meu celular, né? Ela estava no meu celular e eu estava no celular dela. E eu chamei isso de meu eu-tela, que fica com ela, né? Certa vez, eu comentei com a minha paciente de eu ter sido colocado em seu colo, né? E eu falei que ela estava me colocando em seu colo como um bebê e estaria sendo a minha mãe. Revelando assim algum sentido de como ela estava lidando comigo. E disparou algumas falas interessantes. Entendi, então, que o modo virtual
trouxe uma nova possibilidade para o setting analítico, que agora, como uma tela, pode ser evidenciada uma tentativa de manuseio do analisando com o seu analista, né? Com a situação da pandemia, fica claro que a manutenção de olhar analítico é possível, porque, afinal, o isolamento necessário foi de contato e não afetivo. Como em toda relação humana, o analista e seu paciente estão podendo viver momentos de encontros e desencontros que ocorrem naturalmente nas sessões de análise e sobreviver à pandemia, caso o analista possa suportar essas situações frustrantes. Se manter na sua posição analítica e poder trazer seu ponto de vista ao seu paciente. A elaboração do analista, no analista, por sua vez, tem seu próprio tempo e ocorre independentemente da percepção consciente. Bion trouxe seu alerta sobre desenvolver a paciência, que, no meu ponto de vista, seria o tempo necessário para que o analista pudesse perceber algo que lhe trouxesse um sentido para o que estaria ocorrendo na sessão, para então poder propor algo que fosse útil ao paciente. E esse algo útil, penso eu, passa por nosso desenvolvimento pessoal com nossas experiências, caso possamos acolhê-las. A experiência com nossas próprias emoções e sensações sempre é um enigma a ser desvelado a cada instante que somos estimulados, mas está a nosso alcance e não depende da tela. Sofremos as mesmas transformações que os pacientes na relação analítica citada acima, e nesse caldeirão senso-perceptivo experimentamos um sabor a cada momento. A cada momento, podemos com paciência encontrar uma palavra a oferecer ao paciente que acomode aquilo que estamos vivendo juntos. Aquela palavra, para aquele momento, logo se dissolve, olha a transitoriedade, né? E precisamos encontrar uma nova reverie que acomode um novo momento de tensão. Houve, então, a construção criativa na relação que passa a pertencer à subjetividade de ambos, que se enriquecem com essa produção, que foi possibilitada por meio da tela durante a pandemia. Por fim, o virtual, por sua vez, vem do latim virtuale, que significa virtude, força ou potência. A análise virtual, motivada pela pandemia, tornou-se, sob meu ponto de vista, uma forma poderosa de encontro, porque possibilitou o encontro. E penso ainda que nos escancarou que o processo analítico ocorre dentro de cada um da dupla, com suas reações corporais, onde o analista pode manter sua percepção a partir do que ouve, vê e sente das palavras, gestos e tons comunicados pelo analisando por meio dos aparelhos. Concluindo, penso hoje que a mudança de perspectiva do olhar de Freud sobre os sintomas das histéricas permitiu que ele mudasse seu ponto de vista de médico, que era categórico, para o analítico, cujo setting vai além do local físico e se encontra no mundo interno do analista, que sofre transformações e amplia sua condição de perceber seus significados submersos. Caso o analista conquiste paciência, ele poderá trazer colocações úteis que movimentam o mundo interno do paciente e, assim, tornam a sessão um momento criativo e fértil de novas possibilidades para ambos. E a forma virtual de atendimento, por sua vez, permitiu a continuidade do trabalho analítico durante a pandemia e, com isso, tornou-se, inclusive, uma ferramenta modificadora do setting, que gerou movimento para o trabalho, em caso de o analista acolher essa mudança e trazer propostas estimulantes para o paciente ampliar seu ponto de vista original. Era isso. Obrigada pela escuta. E aguardo comentários. Helena, nós é que agradecemos essa sua sensibilidade, esse olhar, não é, transitório para dentro, para o intrapsíquico, tanto na função analítica, como também no processo com o analisando. Muito bonito seu trabalho, vai
nos enriquecer bastante. Já já entraremos na discussão. Logo após a fala da Ana Clara, a gente vai dar um tempo para conversarmos melhor, explorar melhor todos esses diálogos. Mas muito obrigada, Helena, e obrigada por ter aceito o convite, viu? Bom, agora a gente vai ter a Ana Clara conosco, que é um prazer imenso. Ana Clara vai falar sobre os caminhos do poeta, transitoriedade no caminho dos poetas, interlúdios com Ricardo Reis e Fernando Pessoa. Vou falar um pouco para quem não conhece da Ana Clara, que ela é professora de literatura de língua portuguesa na UFAL, é também doutora em literatura pela Universidade de Brasília. Ana Clara recebeu um prêmio de melhor tese na área de Linguística, Letras e Artes da UNB, com menção honrosa. Atualmente, desenvolve um projeto de pesquisa junto ao CNPq sobre crítica literária polifônica, bem como projetos junto à FAPEAL, que é uma instituição aqui de Alagoas, sobre leituras desassossegadas, de Pessoa e Saramago, no estado de Alagoas. Então, Ana Clara, é com você a palavra. Podemos começar. Muito obrigada, Cris. Eu quero começar agradecendo, né, a querida Cristina de Macedo pelo convite, e nela agradeço a Sociedade Psicanalítica do Recife e a Associação Brasileira de Candidatos, a ABC, pelo convite generoso que vocês me fazem para estar aqui transitando com alguns dos meus poetas preferidos, né, ao lado de vocês e de Freud, nesse encontro tão preenche significados. Fiquei muito honrada de poder compor essa sessão com a professora Helena Pinho e poder ter aproveitado um pouco do texto dela, que eu tive a oportunidade de ler também, Helena, graças a Cris. Bom, eu agradeço ainda aos meus principais interlocutores no campo da psicanálise, não é? Eu sou aqui uma leiga, mas tenho uma leitora e um leitor de Freud, muito parceiros, então quero mencioná-los, a psicanalista Yara Amorim e o psicanalista Cleiton Andrade, que me acompanham aí nesse processo de leitura de Freud. E quero agradecer também aos amigos e orientandas da UFAL, quero saudar aí um grande amigo. Esse texto de que eu vou falar, né, o da transitoriedade do Freud, ele fala sobre um passeio com amigos, então agradeço aí a companhia de alguns amigos nessa sessão, como o professor Miguel Oliveira Júnior da UNB e todos os meus orientandos e orientandas que vieram fazer parte dessa conversa com a gente. Bom, vocês vão ver que professora de literatura fala muito, então eu vou fazer uma leitura aqui para ser um pouquinho mais sucinta, tá bom? E em algum momento eu vou projetar uns textos literários para que vocês possam, de alguma forma, acessar a materialidade literária nesse nosso encontro. Bom, em um agosto como este, mais de 1913, portanto, quando o mundo já estava a Primeira Guerra Mundial, que eclodiria em julho de 1914, um notável analista literário, chamado Sigmund Freud, passeava por uma florescente paisagem de verão europeu, em companhia de dois amigos, o jovem, mas já famoso e conhecido poeta, Rainer Maria Rilke, e a poeta da psicanálise, Lou Salomé. Geralmente, quando leitores e poetas se encontram, instaura-se o que venho chamando, ao lado de amigos, colegas e orientandos, de arenas do desassossego. Entendo que o pequeno e instigante ensaio de Freud, intitulado Transitoriedade, que é publicado em 1916, mas escrito em 1915, é a materialização textual de uma dessas arenas de desassossego com a literatura que este pensador nos propõe.
Calculadamente, então, eu chamei esta fala aqui de transitoriedade no caminho dos poetas, interlúdios com Ricardo Reis e Fernando Pessoa, porque desejo que possamos transitar em companhia uns dos outros, neste tão breve interlúdio de nossas vidas, pelas ficções pessoanas. Vale elucidar, o escritor lisboeta chamou de ficções do interlúdio o conjunto de poemas criados por autores que se utilizavam dele, sem ser ele, tendo nascido nele, para atuar independente dele no mundo, pela poesia. Esse é um conceito um pouco sintético de heteronímia, esse procedimento é desenvolvido pelo Pessoa. Mas nos interessa mais, aqui, sabermos que nossas companhias são criaturas insistentemente reais, não por portarem uma certidão de nascimento, mas por se fazerem obra, por serem, portanto, ação. Assim, a maneira do passeio pela relva, empreendido por Freud, Rilke e Lu, sossegadamente passemos nós, em diálogo, pelos versos de um poeta que morreu muito cedo, Fernando Pessoa, e de um poeta que não morreu nunca, porque rigorosamente não chegou a nascer, Ricardo Reis. Vamos? Há uma diferença fundamental entre o passeio que eu proponho agora e aquele realizado por Freud. O poeta do desencanto, interlocutor do ensaísta, insistia numa visão que Freud chamou de pessimista, frente àquela exuberante paisagem de verão. Para Rilke, segundo Freud, e aí eu cito o ensaísta, tudo o que Rilke amara e admirara parecia-lhe desvalorizado pelo destino determinante da transitoriedade. Freud, então, entende que o poeta e o amigo taciturno, esse é um epíteto utilizado, amigo taciturno é um epíteto, né, utilizado para se referir a Lu Salomé. Eles experimentam o que Freud chama de a revolta psíquica contra o luto. Por quê? Aí, novamente, Freud diz, porque a alma, instintivamente, recua diante de tudo que é doloroso. E aí eu acrescento, realmente, o fenecer do belo ou de tudo que amamos é indubitavelmente doloroso. Mas eu não entendo de Freud. Eu vim aqui, inclusive, para aprender um pouco sobre as ideias imorredoras deste morto com vocês. Eu somente gosto de fazer a mesma coisa que ele. Ou seja, deambular, caminhar pensando ao lado de poetas. E, se a tradição poética alemã levou Rilke ao pessimismo, quando confrontado com a transitoriedade da vida, a tradição lírica portuguesa me leva, ante o mesmo fenômeno, a uma experiência diversa, experiência que eu chamo de desassossego, que não é alegre nem triste, é poética. Então, não prometo um passeio contente, mas me recuso à névoa melancólica alemã, porque ela não combina com o contentamento descontente que a poesia portuguesa vem tentando nos ensinar, pelo menos desde o século XVI com Camões. 2022, aliás, é um ano muito especial para a literatura portuguesa, porque neste ano, se não tivesse já padecido o malefício da transitoriedade, José Saramago completaria 100 anos de uma existência que, como ele mesmo definiu, serviu prioritariamente para desassossegar. E desassossegando, Saramago foi enganando a morte. Disse ele uma vez, antes de ser Prêmio Nobel de Literatura. Ele disse que escrever é fazer recuar a morte, é dilatar o espaço da vida. Esse mote me obriga a uma nova pausa no nosso percurso. Talvez o gesto de Freud de escrever em 1915 sobre um passeio de 1913 performe para nós, seus leitores, uma tentativa sua de fazer recuar a morte, esta que era protagonista em 1915 por ocasião de uma guerra. Isso porque narrar, ainda que em forma de ensaio, o encontro poético com Rilke e Lu significa dilatar aquele acontecimento e, conseguintemente, dilatar a pulsão de vida armazenada nele. Com Saramago, então, provamos a dilatação da vida de Freud pela escrita. Com Sigmund Freud e com Ricardo Reis, nos recusamos ao pessimismo rilkeano.
Mostro já essa recusa. Antes, eu quero explicar a vocês por que eu optei por colocar em diálogo Pessoa e seu heterônimo estoico Ricardo Reis. Por culpa, imaginem de quem? De Saramago, que tentou também dilatar a vida de Pessoa, fazendo o protagonista de um romance belíssimo, porque profundamente poético, e gravíssimo, porque deliberadamente histórico. É o romance O Ano da Morte de Ricardo Reis, de 1984. Vejam que professoras de literatura são pessoas muito confusas, que começam falando de passeios com poetas e, em meados do caminho, topam não com uma pedra, mas com um romance. Não poderei me deter longamente neste livro de 1984, que fala de muitas coisas, falando, sobretudo, da necessidade humana de agir na história. Isso me basta para elucidar por que eu trouxe esse romance para o nosso encontro de sábado com poetas. Porque nesta obra, Saramago teve a mesma brilhante ideia que Freud, a de se meter na conversa com poetas e, melhor ainda, colocá-los em arena. É só isso que eu vou lhes mostrar do romance. Um diálogo entre o personagem Fernando Pessoa, que no texto saramaguiano é um fantasma, já está morto, mas retorna, desafiando a transitoriedade da existência humana, para conversar com Ricardo Reis, um heterônimo, portanto, um poeta que não existiu em carne e osso, mas viveu pelos versos e sentenças que seu autor criador, o Pessoa, lhe atribuiu. Então, para não haver confusão, Pessoa, um desassossegado pelo limite humano do ser só eu e não ser todos, criou heterônimos, dentre eles Ricardo Reis. Saramago, mais de 50 anos depois da criação heteronímica pessoana, preocupado em dilatar a vida pela escrita, quis prolongar a existência de Pessoa e das pessoas dele, devolvendo-lhes a vida pela ficção. Deste romance, portanto, eu colho o seguinte diálogo entre... Deixa eu... será que eu consigo, pessoal, projetar? Eu estou clicando e está dizendo que está desabilitado para projetar a tela. Deixa eu ver se... Segue sim, May. May está como host. Tu tem que habilitar a Ana Clara, eu já habilitei. tá? Solicitou aí para mim que já habilitei aqui. Olha, eu cliquei em Share Screen. Aí Então, aparece host. Foi? Não, deixa eu ver. May, você está com o texto? Pode colocar você? Para Ana Clara? Ela que tem que solicitar. Eu acho que foi. Acho que foi, pessoal. Foi? Vocês estão Pronto. vendo? Vocês estão vendo, né? Sim. Bom, então, Tá. olha só. Eu seleciono esse trecho, e aí esses momentos na cor cinza, fui eu que coloquei para ficar mais didático, tá? No romance é tudo misturado. O Fernando Pessoa, personagem, esse é um trecho do romance. Fernando Pessoa diz: e o pior de tudo, talvez nem sejam as palavras ditas e os atos praticados. O pior, porque é irremediável definitivamente, é o gesto que não fiz, a palavra que não disse, aquilo que teria dado sentido ao feito e ao dito. Mas aí o Ricardo Reis contesta: se um morto se inquieta tanto, a morte não é sossego. Pessoa completa: não há sossego no mundo, nem para os mortos, nem para os vivos. Aí o Reis pergunta: então, onde está a diferença entre uns e outros? E aqui quero chamar a atenção. Pessoa, o personagem de Saramago, explica justamente por que a existência é mais decisiva que a transitoriedade. Ele diz: a diferença é uma só. Os vivos ainda têm tempo, mas o mesmo tempo lhe vai acabando para dizerem a palavra, para fazerem o gesto. E o Reis, né, desesperado, contesta: que gesto, que palavra? Pessoa conclui: não sei. Morre-se de não a ter dito. Morre-se de não ter feito. É disso que se morre, não é de doença. Bom, assim, se com a esperança freudiana pudermos, aí eu vou retomar Freud, renunciar a tudo que foi perdido, o próprio luto também enfraquece nossa libido torna-se novamente livre,
pois ainda somos jovens e cheios de vida para substituir os objetos perdidos por novos objetos possíveis, preciosos ou mais preciosos ainda, diz lá o Freud no ensaio da transitoriedade. Mas vocês percebem que o Pessoa defunto, criado por Saramago, e o Freud, desassossegado pelo pessimismo de Hilke, chegam a uma mesma conclusão imperiosa? A de que o interlúdio, que é a nossa vida, está marcado pela nossa capacidade de depositarmos certa quantidade de amor chamada libido, a expressão é de Freud, na ação que transforma o luto e o mundo. O excerto do romance de Saramago, portanto, parece fazer desmanchar no ar toda a solidez da transitoriedade, precisamente porque estamos vivos. E, se as flores de verão fenecem com a brevidade de uma estação, o tempo que duram é já uma transgressão na atrocidade do mesmo tempo. Ora, estou dizendo que o desassossego da condição humana move as pessoas a fazerem o gesto, a dizerem a palavra, não porque elas sabem que morrem, antes porque elas sabem que estão vivas. Talvez o que a palavra transitoriedade mais tem a nos dizer seja não que vamos passar, mas que não passamos durante o tempo que duramos. Esta lição, porém, eu aprendi mais de Ricardo Reis que de Freud. Vamos a um poema seu, publicado em 1904, numa revista portuguesa chamada Atena, que chamou muito a atenção do jovem menino José Saramago, quando ele tinha 18 anos. Vamos para o poema do Reis, lido por Freud, ou por Saramago. Não queiras, Lídia, edificar no espaço que figuras futuro. Não queiras, Lídia, edificar no espaço que figuras futuro, ou prometer-te amanhã. Cumpre-te hoje, não esperando. Tu mesma és tua vida. Não te destines, que não és futura. Quem sabe se, entre a taça que esvazias e ela de novo enchida, não te a sorte interpõe o abismo. Trouxe Reis para conversar conosco, e ele, sábios são os poetas, trouxe-nos Lídia, uma musa que ele fez existir pela palavra. E isso basta para que um precioso objeto de desejo exista. Sua dimensão corpórea pela palavra lhe garante a existência. Reis conversa, então, com sua Lu ou com sua Lídia sobre a vida. Vida presente e inalienável, até que se interponha o abismo. Percebem que a literatura desafia o abismo? Afinal, um poeta que não existe explica-nos sossegadamente: tu mesma és tua vida. E ao falar da vida do outro, ou da outra, ou das outras, ou mesmo de nós, confere a si mesmo, poeta inexistente, existência inquestionável. Não sei antes, não posso dizer depois, mas aqui, agora, cumpriu-se Ricardo Reis. É disto que não se morre, do inscrever a palavra para nos cumprirmos como vivos. Sim, cumpramos o que somos, nada mais nos é dado, diz uma outra dupla de versos de Ricardo Reis. É muito interessante pensar que, quando nos cumprimos, fazemos novamente esfacelar-se o império da transitoriedade. Porque Ricardo Reis é Ricardo Reis. Fernando Pessoa é Fernando Pessoa. Freud é Freud. Cristina de Macedo é Cristina de Macedo. Ana Clara é Ana Clara. Apesar de tanta impermanência, seguiremos sendo, enquanto houver palavra. Reis, Pessoa, Freud, Cris, Ana Clara. Não há sossego no mundo? Não. É isso que nos move. Movência pode ser Movência pode ser um sinônimo menos trágico, menos hilkiano de transitoriedade. Se neste percurso tenho defendido, no esteio de Freud e Reis, a citação de Freud, a magnificência da natureza e da arte, mas, sobretudo, da existência humana, o que, de certo modo, distende o luto pela transitoriedade, resta-me ainda, com Pessoa ele mesmo, ou seja, o Pessoa que assinou como Fernando Pessoa, resta-me defender a alegria ou a esperança como legados da condição inacabada do mundo.
Mas aqui eu estou falando em termos mais próximos de Mikhail Bakhtin do que de Freud. Então, digo de outro modo. Alguma poesia do Pessoa ele mesmo parece indicar que a transitoriedade faz com que o ser seja sempre um ser outro. Se a caducidade nos condena ao fim, a transitoriedade liberta-nos para as infinitas possibilidades de ser, de desejar e de atuar em um mundo que, de tão inacabado, por vezes parece genuinamente novo. Estou me alongando demais e falar, às vezes, estraga o passeio. Então, vamos só a mais um poema do ortônimo dos seus últimos anos de vida. A pessoa morreu em 35, este poema é de 1931. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser um é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Ter fugido de si fez de Pessoa o Fernando Pessoa único e eterno enquanto dure a língua portuguesa que ele é. Se agora, ao final de nosso passeio matinal, pudéssemos fazer Pessoa encontrar Rilke, Salomé e Freud, penso que este poema, simplório e despretensioso, este último, com forma ordinária, vocabulário cotidiano, ritmo brincante e rimas fáceis, talvez este poema traduzisse para Rilke a afinidade que ele não viu entre a transitoriedade e a liberdade. Lembremos os versos pessoanos. Ser um é cadeia, ser eu não é ser. Viverei fugindo. Finalmente, se a guerra mostrou a Freud a, termos dele, caducidade de muitas coisas que acreditávamos estáveis, o fazer poético revelou à Pessoa a caducidade do ser estático e moveu-o a ser tantos, a ser drama em gente. Parece-me que Pessoa inaugura na poesia moderna a transitoriedade do eu, para transformar essa mesma existência fadada ao fim em objeto de desejo inesgotável. Enquanto a nossa alma, aquela que Freud disse recuar insistentemente diante de tudo que é doloroso, enquanto ela tiver de nos procurar nos outros, enquanto ela estiver de nós evadida, neste interlúdio estaremos juntos em desassossego. E aqui sou repetitiva só para concluir. Se Saramago e Pessoa escreveram para desassossegar, eles o fizeram porque sabiam que há qualquer coisa de intermédio entre o ser e o nada. Um passeio, uma palavra, um poema, uma qualquer quantidade de capacidade de amar. É disso que se vive. Obrigada. Que belo. Nossa, muito obrigada, Ana Clara. Que beleza. Que passeio instigante, que passeio conectado com tantas questões humanas, não é? Tantas questões que transitam dentro de nós. Mas o importante é te agradecer por você estar aqui conosco e abrirmos agora a palavra, facultarmos a palavra para quem quiser falar. Belo trabalho, estou assim comovida, difícil de falar, muito lindo. Obrigada, Cris. É um passeio Lindo. nosso. Obrigada. Ana, você deve conhecer uma frase do Freud, né? Seja lá onde eu quiser chegar, o poeta já chegou lá antes de mim. Eles são danados, né? Eles estão muito adiantados nesses passeios. Eu vou só fazer um comentário, Ana Clara. Primeiro, agradecer demais, amei demais essa sua fala, e dizer o seguinte: eu sou uma leitora, assim, de vez em quando, do Fernando Pessoa. Durante a pandemia, eu li, mas
hoje, na sua fala, eu entendi uma coisa assim, eu tive insights sobre tantos, né, Fernando Pessoas. E porque era difícil, porque às vezes eu falava, puxa, mas ele é um ser dividido. E na verdade é ser. Aí a minha conclusão é a seguinte: a questão não é ser ou não ser, é ser e não ser, e ser. É bem mais dialético. Então, acho que você foi muito, muito brilhante nessa troca, né? E como ele, nessas poesias que eu, pelo menos, me contemplei entendendo essa prisão do eu, né? Que é a denominação, né? A questão do denominar, né? As coisas, tudo bem, nós denominamos na linguagem. Cada língua tem um signo para as coisas, mas as pessoas realmente são transitórias. Achei maravilhoso, parabéns, gostei muito. Obrigada, Mai. Depois eu comento alguma coisa. Obrigada. Pode falar, Isabela. Como é que a gente vai fazer? Comenta a cada comentário ou não? Eu acho que como a gente tem acho que mais cada gente, um nesse pode segundo levantar a mão. momento, levanta a mãozinha. Levanta a mão e a gente passa a palavra, tranquilo. Isabela, com você. Bom, queria dar os parabéns a Ana Clara e Helena, né, pelos trabalhos, né, muito instigantes, muito comoventes, né? Muito boa essa manhã aqui com vocês. Eu queria fazer um comentário, na verdade, né, Ana Clara, que não é uma pergunta, mas que eu achei muito bacana, né, se eu entendi disso que você coloca, né, que o que nos move, né, não é a morte, né, mas é a vida, né, assim, é o que se faz agora. E eu fiquei pensando como isso é tênue, né, porque é o que se faz agora e que depois não se fará mais. Então, ao mesmo tempo, tem a noção da morte junto, né? Então, eu fiquei pensando nessa fresta, né, entre a vida e a morte, nesse instante, né, que é o presente, né, o que se faz agora, né? É a palavra, é o ato, né? É o agora, né? E é muito linda a forma como você relaciona isso. Também eu fiquei pensando com a psicanálise, né? E eu fiquei pensando muito no trabalho do analista, né? Nessa fresta, né? Nesse momento tão fugaz, né? Que é ali com o paciente entre vida e morte, entre passado e futuro, mas é o presente, né? E de fato, é um momento muito fugaz, né? Enfim, estou pensando nisso. Obrigada para as duas. Bom, eu vou fazer um pensamento me ocorre agora, que é a junção um pouco do trabalho da Helena com o trabalho da Ana Clara, porque a Helena também traz um eu transitório, não somente do paciente que vai buscar ajuda, que quer aprofundar algo em si, quer lidar com questões que são conflituosas, que são difíceis, mas também, sobretudo, do analista. Então, a Helena traz a intersubjetividade, colocando realmente um momento radical, né, que foi a pandemia, e a partir desse olhar dela para o trabalho dela. A Ana Clara resolve passear, botar todos nós passeando com ela, e com todos esses grandes homens, poetas e mulheres, a Lu, Salomé também, mostrando que o eu ele é em trânsito, ele não tem fixidez, não é? Porque a cada momento que bom que a gente pode dizer, eu disse isso, eu ia fazer isso, sim, mas agora não vou mais, não penso mais assim, mudei. E ela traz com uma força, né? A força da a literatura podendo
prolongar essa transitoriedade, ficar em nós, como disse o Borges, né, que perdure algo em nós. Então, a literatura, ela, de fato, tem esse poder magnífico. Eu estava conversando com um amigo, posso dizer o nome, o Milton, e ele dizendo, você vai viajar? Eu vou viajar sim, Milton. Tá, tudo bem. Aí a gente começou a entrar numa conversa de literatura, eu disse, mas olha, que interessante, que agora eu percebi. As coisas, eu gosto muito de viajar, mas me comove, mexe mais comigo, com minha emoção. É algo que eu descubro tanto na literatura como num livro de psicanálise, numa coisa que eu descubro ali, que vai fazer essa chama, né? A passagem dentro da transitoriedade, esse passeio que a Ana Clara nos traz. Então, assim, muito, muito interessante e bacana poder estar conversando disso tudo com vocês, gente. Obrigada. Lina? Cris. Lina. Pronto, consegui. Deixa eu tirar a mãozinha aqui. Depois eu tiro a mãozinha. Primeiro, agradecer muito a Helena, que trabalho extremamente inspirador, assim, quando você traz esse momento histórico do Darwin e das transformações, e que o Freud também segue nessa questão da transformação, que é tão potente, me lembra Nietzsche com a vontade de potência, né? Essa vontade de algo que rompe para se transformar, esse romper para se transformar, que sempre vem com dor, mas que é o que precisa para a gente ir se transformando. Então, eu queria muito te agradecer, eu como psicanalista em formação, que ainda não tenho paciente, como você me traz mais vontade de potência para romper e me transformar numa futura psicanalista. Muito obrigada, Helena, mesmo. Com relação a Ana Clara, assim, a literatura sempre foi uma paixão minha desde menina. Então, você me comoveu e me trouxe elementos novos a partir de coisas que eu já havia lido. Isso é sempre muito importante, quando alguém revisita um lugar que a gente já tinha visitado e traz, né? Drummond dizia, quando eu morrer, morre comigo, outro Lara Rezende, como eu morrer, morre comigo um certo modo de ver. Então, você revisita esse lugar e traz o seu modo de ver, e com criatividade, me emociona bastante. E eu queria só ler um trechinho do José Saramago, da Viagem do Elefante, já que estamos falando de trânsito, de transitoriedade, de transitar, né? Que eu acho que é bem pertinente com esse momento, que ele diz assim, a vida ri-se das previsões e põe palavras onde imaginávamos silêncios e súbitos regressos quando pensávamos que não voltaríamos a reencontrar-nos. E que a gente possa, nós, enquanto psicanalistas em formação, nos reencontrarmos mais e mais e mais, para que a gente vá com vontade de potência, rompendo e transformando. Muito obrigada às duas. Tita? Cris, eu pensei em algo muito parecido, né? Em relação ao trabalho da Helena e da Ana Clara, né? Como a gente teve que, dentro dessa transitoriedade, assumir uma nova identidade como analista, né? Porque eu nunca tinha atendido online até a pandemia. E aí, que bom que a gente pode ter essa flexibilidade no ser, né? E como isso é construtivo dentro do tratamento. Que naquele momento de terror da pandemia inicial, a gente ofereceu um acolhimento e uma solução para os nossos clientes. Então, isso, para mim, já foi algo interventivo dentro do tratamento, né? Então, que a gente não se enrijeça como analistas, porque senão a gente não vai conseguir lidar com as contingências e a transitoriedade da vida. Tinha alguém que botou a mãozinha. A Érica. Érica.
A Érica de outro país, muito obrigada por estar com a gente. A Érica é a presidente da IPSO atualmente, gente. A Érica sempre dá uma força de divulgação, de presença. Obrigada, Érica. Do México, né, Érica? Muito obrigada. Está bem se eu falo em espanhol? Tudo bem. Muito obrigada, muchas gracias. Yo solo quisiera comentar un poco de lo que tú dices, Ana Clara. Cuando Freud habla del poeta, yo a veces me pregunto de qué poeta habla. Y a veces me pregunto si Freud habla del mismo cuando habla del poeta. ¿No? Es algo a lo que regresa en diferentes textos. Y si esta parte taciturna, ¿qué tanto es de Freud? Porque también creo que el poeta no necesariamente es taciturno. Como dices, está en el desasosiego. Y creo que la poesía es también esa búsqueda de sosiego. Y bueno, empezó es esa búsqueda constante, incansable del sosiego que no sé si encontró. Y es muy interesante porque cuando dices que Ricardo Reis no murió porque no nació, yo pensé que ibas a decir Pessoa no murió porque no nació. Y la existencia de Pessoa y su tránsito en la vida también fue un poco esta persona en su casa con sus máquinas de escribir, que a lo mejor iba tantito a traducir, pero ya era freelancer hace 100 años, ya hacía traducciones desde su casa, y que es como que vivía muy poco, pero vivía a través de estos heterónimos. Y creo que sí, creo que en esa transitoriedad, yo recordé también lo que le trajo el mañana, por ejemplo, es esto como hoy, y esta emoción que hay de repente de sumergirse en Pessoa, o en Ricardo Reis, o en todas estas personas como que vivieron por él, como que vivieron lo que él no vivió, que tuvieron los amoríos que él no tuvo. Algunos no recuerdo si viajaron, sí, creo que algunos viajaron, y él solo salió de Portugal para Sudáfrica. Y medio exiliado. Entonces, es este tránsito por la vida de Pessoa que estuvo pero no estuvo, y murió, pero siempre está, ¿no? Porque las frases de Pessoa siempre en algún momento surgen. Entonces, pues muchas gracias. Y me encantaría tener el texto, si es posible. A mí me fascina Pessoa. Y bueno, muchas gracias a veces por este espacio y por dejarnos estar acá. Es un gusto. O Técio também gostaria de falar, viu, Cristina? Sim, o Técio lá de Porto Alegre, querido da gente. Não, Técio. Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. Associando um pouco com o que a Érica falou, eu já estava pensando a respeito disso. Nesse texto da transitoriedade, que os colegas trabalharam, o Freud ele se coloca como diferente dos colegas de caminhada. Então, os colegas de caminhada, os poetas, que do André Salomé e o Heine, ele descreve como sensitivos. E ele se coloca como um homem da ciência, como, no caso, um científico. E como alguém que, para fazer ciência, teria que anular ou silenciar, usando a palavra mais técnica, neutralizar a sua parte poética ou a sua sensibilidade para poder haver uma distância que pudesse conferir uma melhor observação dos fatos, né, como um homem da ciência.
No entanto, anos depois, a colega retomou Paula Hyman e Heinrich Hacker como interessante que eles não se falavam, né? Um na Argentina, o outro na Inglaterra, e descreveram a mesma descoberta, melhor dizendo, e o seu utensílio na clínica, né? Que foi a contra-transferência. Então, a Paula Hyman não tenho muito conhecimento a respeito da sua biografia. Agora, o Heinrich Hacker, a gente sabe, a partir aqui da Argentina, que ele era um exímio, um grande pianista. Ele tinha uma sensibilidade muito aguçada. Escreveu textos científicos sobre música e psicanálise. E ele foi o mais jovem maestro, professor de música, de piano, no Conservatório de Viena, antes de fugir para a América Latina e poder realizar o seu sonho de estudar medicina e psicanálise. Ele pagava, inclusive, as suas contas dando aula de piano em Buenos Aires. Ele tinha uma grande sensibilidade artística e descreveu a contra-transferência. Sabe-se que esse ambiente mais aberto, criativo, da América Latina, foi mais tranquilo para ele trazer essas ideias novas, né? Paula Hyman já teve mais resistência sobre a utilidade e a descoberta da contra-transferência. Então, eu quero trazer isso assim, porque a gente desenvolver e estar com acesso à nossa poesia, à nossa sensibilidade artística, pode ser a pintura, a gente tem artistas plásticos hoje aqui de manhã, ou outras expressões artísticas, isso contribui desde que se possa ter um contato e uma observação analítica sobre esse aspecto sensitivo. E eu acho que Freud tinha, mas ele, no árduo fazer de defesa da psicanálise da sua época, ele precisou, digamos, neutralizar e poder ter uma ideia mais positivista a respeito da psicanálise. Hoje a gente não precisa mais. A Mai fez uma pergunta, vamos ver. O analista músico argentino, na verdade, ele é vienense, né? Mas ele se radicou em Buenos Aires, é Heinrich Hacker. Um dos pioneiros na descrição da contra-transferência. Ele e Paula Hyman, né? Não tinha Google na época, e eles descreveram a mesma, o mesmo achado e a mesma utilidade, um na Inglaterra e o outro em Buenos Aires. É isso, parabenizar os colegas aí, tá muito bom. Peço desculpa pelo meu ambiente aqui, mas a gente faz o possível para poder escutar os colegas. Obrigado. Foi ótimo te ouvir, Técio. Obrigada. Alguém Alguém mais? prazer. Bem-vinda, Pra. Obrigada. Eu ia me manter quietinha aqui, porque De jeito nenhum, Pra. eu estava me deliciando com o trabalho de vocês. Eu queria só complementar o colega que falou agora, que dentro do currículo da formação, o Hackman, é assim que eu pronuncio, ele é o precursor da interpretação mutativa. Então, é uma coisa que a gente dá em técnica. Além desse trabalho que ele fez, digamos assim, se a gente olhar para a intuição que ele fez em parceria com a Paula Hyman sobre a contra-transferência, ele é um autor necessário para a gente começar a compreender a interpretação mutativa. Queria agradecer o trabalho de vocês, né? E até não sou boa, não sei muito lidar com essa questão de tecnologia, né? Mas agora já dei uma andadinha aqui e agora já estou olhando para o Helder e queria parabenizá-lo. Helder, eu já passei por seu caminho, eu conheço o seu caminho. Eu já fui representante de turma, há tempos atrás, certo? E aí, tudo que eu entrei um pouquinho atrasada,
Até porque nordestino, quando escuta uma chuvazinha assim, fica na cama mais um pouquinho, né? Pois foi o que aconteceu comigo. Mas quando eu entrei, eu vi algumas coisas da sua fala a respeito da questão da condição do candidato, né? E eu queria dizer a você que há 15 anos, mais ou menos, quase 15 anos atrás, eu era representante de candidatos aqui da minha instituição, né? E nós tivemos uma reunião com a IPA, lá em Porto Alegre, para a gente questionar a respeito dessas dificuldades, que foi na época que São Paulo conseguiu modificar o termo de candidato para membros filiados, né? Que até hoje é controverso esse termo. Mas eu penso que é uma questão de... Assim como a gente está vivendo essa questão da transitoriedade sobre o atendimento virtual, o que é que a gente sente, que eu fui fazer análise exatamente para saber o que era que a gente sente, o que é que a gente sentia, para ter experiência, né? Eu penso que é uma questão de tempo mesmo, de adaptação, de conversar sobre o arcaico, sobre essa resistência. É difícil, mas como nós somos nordestinos, a gente vem de épocas que os coronéis né, mandavam na situação, diziam o que era que a gente tinha que fazer, mas a gente vai lutando e a gente vai conseguindo. Queria agradecer muito o trabalho da Helena e da Ana Clara, né? E queria também responder uma coisa que eu vi aqui no chat, um rapaz, acho que o nome dele é Daniel, que ele falando sobre a Ana Clara, ele disse que esse percurso, esse olhar, esse sentir para poético era muito interessante para o analista em formação. Eu penso que é para o analista pela vida toda, porque se o analista não conseguir fazer esse percurso com o seu paciente, né? Porque a viagem é dos dois, né? Se ele no caminho não encontra uma pedra, se ele encontrar uma pedra e ele não puder suportar esperar que o seu paciente, o seu companheiro de viagem consiga percorrer, continuar o percurso, não chega. Quer dizer, chega, mas chega a um ponto, digamos assim, que não seja tão bem elaborado. Então, é isso que eu queria dizer, não quero me estender mais, porque eu não sou professora, mas eu gosto muito de conversar, né? Mas eu queria parabenizar a todos, principalmente pela beleza do encontro, né? Que vocês estão proporcionando, porque eu penso que assim vocês fortalecem. Eu olhei aqui, tinha 40. Está entendendo? Então, já é um bom começo para que a instituição em si, como a associação, ela vá se fortalecendo. Parabéns a todos. Obrigada, muito obrigada, Prazeres. Bom dia. Obrigada pelas suas contribuições. Mais alguém, gente? Cristina, eu estava pensando, pelo adiantado horário, se não seria interessante devolver a palavra para as meninas, para elas conversarem sobre tudo isso. Sim. Fechamos, mas se tivesse alguém com a mãozinha levantada, que eu não estou vendo, não. Então, a palavra está com vocês, Helena e Ana, para a gente conversar um pouco mais. Helena, posso? Pode. Você começa? Posso? Sim. Bom, pessoal, eu tentei fazer aqui anotações, né, de todas as falas, desde a Mai, que foi a primeira, até Prazeres, né, e eu vou, assim, é muito interessante, né, porque os comentários, eles vão
criando como que uma teia, né? A partir das provocações que foram feitas por Helena e por mim, não é? E aí, Mai, eu achei, quando você falou do seu percurso como leitora de Pessoa, né, da sua inquietação por Pessoa fazer do ser eu e fazer um problema, né, ou uma solução ser eu e não outro, alguma coisa na sua fala me retomou alguém muito importante na constituição literária do Pessoa, que é o Shakespeare, né? O Pessoa, ele se sentiu... o Pessoa era doido, né, gente? Então, ele botava lá, ele se sentia, por conta de mapa astral idêntico, ele se sentia o próprio Shakespeare da língua portuguesa, né? E essa verdade era tão verdadeira para ele que ele foi realmente alguém tão genial para o mundo quanto o Shakespeare é para a língua inglesa, por exemplo. Mas aí o que acontece? Lá no Hamlet, do Shakespeare, tem uma questão colocada, ser ou não ser, essa que é a questão. Né? E aí o Pessoa é um cara extremamente ouvinte, né? Por isso que eu achei também interessante trazer, eu acho que trazer para esse encontro de analistas de informação, porque o psicanalista, ele é um grande ouvinte, né? Eu acho que é alguma coisa assim, é alguma coisa que precisava ser mais acho que as pessoas precisavam ser mais analistas, né? Assim, e o Pessoa é um tão bom ouvinte que ele fez lá do Shakespeare, que ele idolatrava, o ser ou não ser, essa que é a questão, ele fez, quais são as questões para o Pessoa? Ser e não ser. Não é ser ou não ser, sempre se é na literatura do Pessoa. Né? Sempre se é, ou se é eu, ou se é outro. Mas ser é uma condição obrigatória, né? Na perspectiva literária e axiológica da vida mesmo do Pessoa, né? E aí isso me leva para uma questão que a Isabela colocou, que eu achei muito, muito importante, assim, porque é isso mesmo, Isabela, eu fui para um lado, é a fresta, você foi, assim, absolutamente feliz na eleição do termo fresta, porque aqui, eu acho que o ensaio do Freud e a produção pessoana colocam a gente nessa fresta mesmo, né? Entre a vida e a morte. E por que eu puxei para a vida? Porque no meu entendimento, a literatura portuguesa, ela tem mesmo um apelo de muito mais isso que eu estou chamando aí de forma leiga de pulsão de vida, muito mais evidente do que a melancólica literatura alemã, por exemplo. Né? E, a bem da verdade, o Pessoa e o Freud vivem em contextos distintos, em países absolutamente diversos, mas vivem um momento histórico comum, que é o da Primeira Guerra. Né? Então, a gente discute muito isso em literatura, como que, de certa forma, a pulverização de uma pessoa em heterônimos é também uma resposta à diminuição de gente no mundo, por causa da guerra. Então, assim, é importante habitar o mundo. E se as pessoas estão matando as pessoas, é preciso haver pessoas que inventem pessoas. Isso é alguma questão que me parece importante, assim, para o Pessoa, né? E aí, por isso, Isabela, que eu gostei desse... Eu tentei tratar a fresta como um interlúdio lá do Pessoa, porque ele chama as criações dos 3 poetas principais dele, eu trouxe aqui o Ricardo Reis, mas tem também o Alberto Caeiro, que é um obcecado pelo presente, é um poeta que vive do presente. Né? E o Álvaro de Campos, Érica, que foi para Glasgow. O Álvaro de Campos viajou para o Oriente, foi fazer graduação em Glasgow, na Escócia. O Ricardo Reis teria vindo para o Brasil. Né? Tudo isso está nas biografias inventadas dos heterônimos. Né? Por quê? E ficções do interlúdio, porque existe algum interlúdio da nossa vida que é poético. Né? Acho que o Pessoa nos coloca isso. E aí, Cris fala do eu em trânsito, é muito bom, Cris, foi isso que eu tentei, assim, lendo esse texto, lendo como alguém, né, não da psicanálise, esse texto da transitoriedade do Freud,
eu penso a transitoriedade, né? Só que aí, quando eu vou para o Pessoa, aí a transitoriedade não como um problema do mundo, mas como um problema do eu, né? Eu sou eu só agora, dali a pouco eu já sou outro, né? E aí ele levou isso ao limite, né? Ana, e o interessante, se eu só interromper, Claro, que claro. eu lembrei uma coisa aqui, é que nessa fala do Pessoa que ele diz, eu não existo, né? Ele vai se colocando nesse intervalo, nesse caminho, nesse passeio. E graças a esse sentimento de não existência, é que ele pôde existir. No lugar do não ser, ele pôde ser. Né? Eu não sei se foi ele que em algum lugar eu li que nesse intervalo entre o ser e não ser, eu me sonho. Eu não sei quem falou isso. É nesse intervalo que eu me sonho. Não sei se foi Pessoa. Cris, Álvaro de Campos, né? Acho que é dele. O que acontece? O Pessoa escreveu sobre o Álvaro de Campos e o Bernardo Soares, que a diferença entre eles, o Álvaro de Campos é um heterônimo consagrado, né? E o Bernardo Soares é considerado um meio heterônimo, um semi-heterônimo. Por que o Fernando Pessoa chama o Bernardo Soares, que é autor do único livro em prosa do Fernando Pessoa, o livro do Desassossego? Maravilhoso. O Fernando Pessoa escreveu essa coisa do eu quando me sonho. O Fernando Pessoa escreve que a diferença entre o Bernardo Soares e o Fernando Pessoa é que o Bernardo Soares é ele, Fernando Pessoa, quando está com sono ou sonhando. Mas isso não faria, é muito louco, porque isso não faria, seria eu em sonho, então não seria um outro eu. Sim. Entendeu? Seria um eu mais ou menos. Vejam, tudo isso que eu estou dizendo é para falar do rasgo que o Fernando Pessoa faz na condição de ser. Né? Na condição de ser. Claro que é um obcecado pela língua inglesa também, porque vejam que ele coloca o ser como estar. Né? Eu estou Pessoa, eu estou Caeiro, eu estou Campos. Isso tem muito a ver com o to be or not to be do Shakespeare, que é ser e estar ao mesmo tempo. Eu vou passar para a Helena, mas só queria dizer que eu gostei muito, Lina, do seu pensamento com Nietzsche. Eu acho que o Pessoa é um Nietzsche da língua portuguesa, assim, só que a tragicidade do Pessoa, ela está toda em atos, assim, então isso é muito bom para a gente, né, porque ela reverbera em ações poéticas. Gostei muito da Patrícia falar da flexibilidade do ser. Patrícia, eu tive a experiência de fazer a análise, assim, né? A minha analista me atendeu por telefone nos anos de 2020 e 2021. Então, Helena, foi uma experiência também muito interessante, porque você é muito interessante, assim, como você fica só com no meu caso, eu fiz por telefone, então eu ficava só com a minha palavra, né? Só com a minha palavra. Então, a gente se outra muito, né? Porque a gente nem ouve o suspiro que antecede, talvez, a fala do analista. Eu achei muito muito desafiador para o analisado estar nessa condição telefônica. Bom, é um colombiano, né? É o Jerônimo Pizarro. Então, como eu percebi assim, um afeto profundo na sua fala sobre Pessoa, eu sugeriria que, se você tiver interesse, que você procurasse um pouco as palestras no YouTube, os textos do Jerônimo Pizarro, que é o maior crítico pessoano vivo hoje, né? E ele é um obcecado pelo livro do Desassossego. E você falou que o Freud, talvez ele mesmo seja o poeta ali naquele texto, né? E eu acho que o Freud é um desassossegado, né? Então, quis te falar isso, que eu achei bacana. Ô, Cristina, me permite fazer só um complemento para a Ana. Ana, quando você escuta a sua analista por telefone, você não está só escutando a fala, você está escutando principalmente a sonoridade da voz dela.
É essa sonoridade que fica dentro de você, que lhe contém. Certo? Muito bom, Isso é Prazeres. Muito bom. É isso, e agradecer a Prazeres, ao Tércio. Gostei que o Tércio falou do Freud como cientista, né? E antes a Érica tinha falado dele como poeta. Vejam que missão que vocês dão ao Freud, né? Ser cientista e poeta não é bastante coisa, né? Mas eu acho que ele é os dois, viu? É isso. Obrigada, gente. Ana Clara. Helena? Oi, Uhum. foi ótima a dupla, viu, Ana? A parceria foi maravilhosa. Eu não sou muito de falar, sou muito de ouvir mesmo. Que bom que você gosta de falar, que você trouxe a fala de todos, você trouxe a contribuição de todos. Eu agradeço. E eu fico assim, né, com... Me vem eu tenho trabalhado muito com paradoxos, né? Que o ser humano, para mim, é uma contradição. E eu tenho sempre essa curiosidade pelas contradições. E eu acho que a de hoje, nossa, foi desassossego e paciência, né? O desassossego que a Ana trouxe e a paciência que eu trouxe, né, em palavras, mas nós também falamos do contrário, né? Também falamos na nossa fala Você também falou de paciência, dessa tentativa do Pessoa de resolver, né? Para chegar numa paz, alguma coisa assim, né? E eu chegando na paciência, mas sabendo a importância do desassossego, né? Eu, como médica, eu demorei para chegar aí. E eu entendo um pouco Freud nesse sentido, né? A gente é cobrado para resolver, para trazer solução, para trazer a cura, a paz. E aí Freud me permitiu eu poder viver o desassossego, viver a poesia no meu trabalho, né? Como é importante, né? Como a gente ouve falar assim dos fronteiriços, dos borderline, você falou do abismo, é uma imagem que é muito forte para mim quando eu estou com um paciente que eu sinto isso. E aí teve um dia que eu estava estudando sobre o fronteiriço no grupo de estudos, e aí minha colega perguntou: Helena, como é a sua experiência com paciente borderline, paciente fronteiriço? Aí eu parei assim, eu disse assim, Ana, ela nem está aqui, ela fazia formação com a gente, eu disse, eu acho que isso não é a questão, né? Eu acho que a questão é como eu fico quando eu estou com um paciente que tem esse funcionamento. É como eu posso viver esse abismo, né? Como que eu vivo um abismo quando eu estou com um paciente assim, né? Eu poder me permitir a estar no abismo, né? E como isso é criativo, né? Eu penso assim, como o Pessoa é criativo por isso, porque ele se permite estar no desassossego, né? E daí como ele gera tantos personagens, tantas possibilidades, tantos caminhos, tantas pontes para lidar com esse abismo, né? Para ultrapassar esses abismos, essa experiência de angústia, né? Fala-se muito do Pessoa como que seria muito, ele fala muito de angústia, né? Então, como tem sido rico para mim exercer a psicanálise, hoje é o que eu gosto mais de fazer, é o que eu mais quero fazer, de poder me permitir. E essa semana, ontem a gente teve um encontro com o Carlos Vieira, ele falou de grupo e falou da experiência do grupo que habita dentro da gente, né? Que quando a gente vive, a gente conhece pessoas que nos transformam e que a gente guarda dentro da gente. É meio como esses personagens do Pessoa. Eu acho que todo ser humano tem isso, né? As nossas identificações,
as pessoas com que a gente se identifica, com que a gente vive, passam a ser nossas identificações que a gente guarda e com que a gente vive, convive, né? E com que a gente se depara quando a gente vai atender. A gente vai atender alguém, a gente tem uma contratransferência, aquela pessoa nos lembra alguém e que a gente precisa identificar para não repetir algo que já passou, né? Aquela pessoa é uma pessoa nova, está vivendo uma experiência nova, a gente está numa experiência nova com aquela pessoa, a gente precisa estar nesse abismo que você falou, né? Nesse desassossego, né? Nessa fresta que quem foi que falou primeiro? Isabela falou, né? Ela falou muito bem isso, a gente precisa estar nessa fresta, nesse espaço-tempo presente de angústia, né? Poder suportar e trazer algo novo. Gente, foi muito bom, muito obrigada, muito bom estar com vocês, com esse grupo estimulante, com que eu me identifico, que a gente pode criar bastante. Obrigada. Obrigada, Helena. Alguém mais? A gente está, são meio-dia, eu vou dar uma lidinha no chat. Tem a Érica, acho que muita gente dando os parabéns, agradecendo. Bárbara, Érica, vendo a possibilidade de vocês disponibilizarem o trabalho, tá? Depois vocês me falam. Bárbara, Patrícia, já falando Só nos lembrando, pessoal, próximos. que também esse vídeo vai estar disponível no YouTube, no canal da ABC, tá? Então, quem chegou depois, a gente estava gravando e vocês podem ter acesso posteriormente, tá? Miguel, eu vou começar, só um minutinho, excelente Cris? Eu vou fala. começar botando em Miguel, pausa o vídeo, tá certo? Vou parar de gravar. Então vamos terminar, né? Eu só queria fazer o convite ao próximo regional, que é o do Centro-Oeste. Vai acontecer no dia 10 de setembro, não é isso, Lina? Esse regional vai acontecer de forma híbrida. 10 de setembro, Patrícia, sim, 10 de setembro e 9 horas no horário de Brasília, né? Que a gente está divulgando primeiro no horário deles, mas o horário deles é diferente do nosso, de Campo Grande, que é presencial. Então, 9 horas do horário de Brasília. Quem puder estar presencialmente, pode se inscrever no Simpla e também vai ter o acesso online, tá? Gente, alguns comentários, Maria Eduarda, Miguel, agradecendo a Ana Clara, a Helena. Obrigada, gente. Eu vou fechar, então, nosso encontro.